Graça e paz, querido. Meu nome é Aisha Menegassi, eu sou missionária na Papua Nova Guiné e eu estou aqui para compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e compartilhar um pouco do que eu estou passando por nesse tempo de quarentena, que eu sei que muitos de vocês também estão passando por. Como muitos de vocês, eu também tinha muitos planos para 2020, planos para mudar para Papua Nova Guiné, já era para mim estar lá dando aula, planos para vir para o Brasil, visitar minha família por curto prazo e planos para arrumar minha casa quando eu chegasse na Papua, viagens preparadas, todos esses planos prontos. Mas, como muitos de vocês, meus planos também foram mudados por causa do coronavírus e por causa da pandemia. Como muitos de vocês, eu não pude ir na igreja, nos cultos, não pude divulgar meu ministério por causa que as igrejas estavam fechadas, eu não pude ficar viajando no Brasil, eu vim aqui para Ji-Paraná ficar com a minha mãe, onde eu estou agora. Como muitos de vocês, meus planos também virou de cabeça para baixo, assim, foi muito frustrante no começo, especialmente porque eu já era para estar na Papua Nova Guiné agora, e assim, se você me conhece, você sabe assim que eu não espero a hora de chegar lá. Deus prometeu para mim que ia me levar de volta, Deus me chamou para morar lá mais um tempo, então assim, eu fiquei com uma expectativa muito grande de já estar lá, e fico muito triste de não poder estar. E chegou um ponto que eu comecei a ficar muito frustrada, porque eu tinha comprado minha passagem para 12 de agosto, finalmente, depois de 2 meses, na verdade 3 e pouco, de quarentena, que, Deus, eu tô pronta para ir, consegui comprar minha passagem, e eu fiquei muito feliz. De repente, eu recebo um e-mail no outro dia, falando que eles cancelaram o voo. E eu lembro que naquele momento eu falei, gente, como assim cancelaram o voo? Aí eu falei, tá bom, talvez eu possa trocar para alguma outra data. Fui olhar as opções de trocar e os únicos voos que que vão sair do Brasil estão para setembro, para outubro. E eu falei, gente, Deus, como assim todo esse plano, esse destino que que eu estava focada em chegar em, foi frustrado, tipo, não deu certo. E eu sei que Deus quer que eu vou pra lá. Então, assim, eu fiquei muito confusa, frustrada, até nervosa no momento, ansiosa um pouco. E eu imagino que muitos de vocês entendem isso e tá sentindo isso. Muitos de vocês talvez estavam esperando uma promoção no trabalho, ou talvez estavam achando que ia ter sua festa de 15 anos, ou talvez ia se formar, ou qualquer dos seus planos que você tinham, que eram talvez para viajar, ou para fazer alguma coisa diferente, ou para ir para outro país, ou para estudar em outro lugar, ou para começar uma escola, universidade, faculdade, o que for. Todos nós temos planos e a gente sabe que por causa dessa pandemia muitos dos nossos planos foram frustrados, muitos dos nossos planos não aconteceram e você talvez pode estar nesse lugar perguntando, Deus, por quê? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que as promessas que o Senhor me deu para esse ano não estão se cumprindo? E talvez você esteja frustrado por causa disso, porque eu estava também, gente. Eu sou missionária, mas eu também sou humana, eu sou gente, eu tenho momentos de medo, eu tenho momentos de frustração, de ansiedade. Eu tenho momentos que eu também viro para Deus e pergunto, Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? Eu até cheguei a vir e falei, Deus, você me prometeu que ia pra Papua, por que que não tá dando certo? E eu fiquei assim muito frustrada. Eu imagino que vocês entendem, porque vocês estão passando por isso. Talvez não seja com ir mudar para outro país, mas pode ser até com outros planos pequenos ou planos grandes de mudar de escola ou talvez de começar um emprego novo. Isso são tudo planos que a gente faz e às vezes por causa da pandemia não deu certo ou foi frustrado o seu plano. E talvez você tá pensando igual eu, Deus, por que que isso tá acontecendo comigo? E eu comecei a ficar muito chateada, porque pra mim, na minha cabeça, se eu chegasse na Papua, ia ser a melhor coisa. Eu estaria vivendo a minha melhor temporada com Deus quando eu chegasse lá. E eu comecei a focar nisso e Deus parou e falou, Aisha, você não precisa de chegar na Papua para viver uma aventura comigo. Você não precisa de estar na Papua para me encontrar. Você não precisa de já estar na Papua para ter um tempo de aprendizado, de preparo, uma jornada comigo, uma aventura comigo. Porque uma das coisas que eu sempre peço para Deus e sempre quero é uma aventura com Deus. É uma aventura com Jesus. Isso pode ser em qualquer coisa. E para mim, na minha cabeça, eu sou uma pessoa assim muito
eu gosto de fazer planos, eu gosto de que tudo vai de acordo com o meu plano. E assim, eu tive que aprender muito a largar o controle e entregar o controle pra Deus, porque Ele é que sabe tudo, é Ele que faz tudo, não eu, né? Então, às vezes, a gente tem essa mania de querer controlar as coisas, mas não precisamos, porque temos um Deus que nos ajuda. Isso não quer dizer que a gente fica preguiçoso, mas quer dizer que a gente pode entregar isso pra Deus e descansar. Então, eu sou uma pessoa que gosta de planejar tudo e ter controle sobre as coisas e, obviamente, isso não está acontecendo no momento. Então, assim, nesse tempo de frustração e de confusão, Deus começou a falar muito comigo. Aixa, você não precisa de estar no controle, você precisa de confiar em mim. Você não precisa chegar na Papua para ficar feliz, você não precisa chegar na Papua para ter um relacionamento radical comigo e viver umas aventuras comigo. Você pode viver uma aventura comigo aqui, no momento, na jornada. E eu comecei a perceber que às vezes a gente foca muito no destino, no final da promessa, no final a gente tá tipo feliz, não tá feliz, ou tá chateado, tá bravo, tá frustrado porque aquilo não deu certo, mas a gente não vê o processo que Deus tá querendo levar a gente em. Eu não tô indo pra Papua agora, eu estou muito triste, mas eu comecei a ver que Deus está me levando numa jornada, que vai me preparar para o destino que Ele tem, para o propósito que Ele tem. Talvez você não conseguiu a promoção que você queria por causa da pandemia, talvez você não conseguiu alguma coisa que você queria estar fazendo, mas em vez de olhar para isso e ficar chateado, ficar frustrado, ficar bravo, fala, Deus, o que você está querendo me ensinar agora? Qual aventura o Senhor está querendo me levar em agora? Que seja dentro de casa, que seja dentro do seu quarto, onde for. Qual que é a aventura e a jornada que Deus está querendo levar você em? Porque esse tempo pode ser um tempo de preparo maravilhoso, gente. Eu ouvi um podcast muito bom, que se vocês quiserem ouvir, é muito bom, da Zoe Lilly, que fala sobre o mito da espera. E ela fala muito sobre isso, ela fala sobre a gente às vezes está tão focado em chegar no destino, em chegar no final. Eu estava tão focada em chegar na Papua Nova Guiné que eu perdi o foco do que Deus estava querendo fazer no meu coração nesse tempo, antes de eu chegar lá. Eu perdi o foco no preparo que Deus estava fazendo na minha vida, eu perdi o foco no que Deus estava querendo me ensinar. E, gente, esses últimos 2 meses de quarentena foram 2 meses que completamente mudaram a minha vida. Eu sei que vocês devem falar, como assim? Mas eu estou dentro de casa. A única coisa que eu tô fazendo é ajudar minha família, óbvio, limpar a casa. Mas tirando isso, é estar na palavra de Deus. Porque nunca tive um tempo que eu nunca tive tanta incerteza do que está acontecendo, do que vou fazer. Então eu passei muito tempo buscando na palavra de Deus, querendo entender o propósito de Deus para minha vida, querendo entender o propósito de Deus pelas coisas que estão acontecendo, querendo entender mais e mais de Deus. Então eu estou passando um tempo muito profundo na palavra de Deus. E eu recomendo isso pra você. Se você tá num tempo difícil, num tempo que você não tem certeza do que Deus tá fazendo na sua vida ou no seu redor, busca Deus na palavra. Então eu comecei a estudar a palavra de uma forma que eu não tinha estudado antes. Mesmo fazendo uma escola bíblica, esse tempo na palavra começou a me enriquecer muito. Eu comecei a ter momentos assim de entender mais e mais quem Deus é. E nisso, entender da grandeza dele, entender os propósitos dele, entender que ele é muito maior do que eu não preciso de ficar tentando controlar as coisas, controlar meus planos, porque os planos dele pra mim são muito melhor. E nesse tempo de ficar na palavra, de estudar a palavra, de buscar a palavra, começou a me ajudar a entender agora que essa jornada que eu estou passando por é um preparo para o destino final, para a promessa que Deus me prometeu. Deus me prometeu que eu ia para Papua Nova Guiné, mas antes de chegar lá, Ele está querendo passar por uma aventura, por uma jornada juntos, para que quando eu chegar lá eu esteja preparado pelo propósito que Ele tem para mim. Então, talvez as coisas não estão indo de acordo com seus planos, talvez seja frustrante, cansativo, você pode estar com ansiedade, o que for, mas talvez pare para pensar e perguntar, Deus, qual que é a jornada que o Senhor está querendo me levar em? O que você está querendo me ensinar nesse tempo? Qual que é o seu propósito para mim nesse tempo? Para que quando eu chegar no destino final, eu esteja pronta. Que seja na faculdade que você está querendo chegar, que seja em outro lugar que você está querendo ir, ou talvez o que for que seja os seus planos. Antes de você chegar lá, o que é que Deus está querendo te ensinar nessa jornada, nesse tempo com Ele? Então, assim, a gente está com um tempo maravilhoso para refletir na palavra, mas também refletir nisso. Porque, gente,
e isso é algo que me impactou muito. Às vezes a gente foca tanto no destino, no final da promessa, da resposta da oração, mas às vezes a gente não foca no processo em que Deus leva a gente. E é nesse processo que a gente cresce mais em entender quem a gente é, entender nossa identidade, entender quem Deus é, entender o caráter, a natureza de Deus e formar esse relacionamento que a gente tem com Deus. Nos momentos em que eu mais estava confusa, nos momentos em que eu tô mais assim, Deus, eu não tô entendendo nada, minha oração tá sendo, eu tô orando, mas eu não tô ouvindo resposta, os meus planos não estão dando certo. É nesses momentos e nessas jornadas e nesses processos que eu vejo como Deus é fiel, como Deus é bom, como Deus está comigo em todo momento. É nesses tempos que eu sou mais, como falo, eu sou mais... Deus faz um preparo no meu coração, Deus mais mexe no meu coração, Deus me estica pra mim aprender o que eu tenho que aprender. E todas as lições que eu aprendo nesse tempo, quando eu chego no destino final, ou quando Deus responde a oração, ou quando meus planos dão certo, eu estou preparada com lições e coisas que eu nem imaginava que eu precisava. Então, eu gostaria de pedir pra vocês refletir, perguntar a Deus, o que o Senhor tá querendo me ensinar nessa jornada? O que o Senhor tá querendo me ensinar nesse tempo de espera, nesse tempo de processo? Me leva numa aventura com você nesse tempo. Deus, me estica se for necessário. E, gente, não é fácil. Tem dia que eu fico, Deus, hoje de manhã, por exemplo, eu tava, Deus, o que eu vou fazer aqui no Brasil até eu viajar, Deus? Isso não tava nos meus planos, isso eu não tô confusa. Mas, gente, mas eu começo a falar assim e Deus começa a mostrar pra mim, Aisha, eu tô fazendo isso no teu coração, eu tô trazendo cura nessa área, eu tô te ensinando a depender em mim nessa área. E eu sei que essas coisas vão me preparar pro propósito que Deus tem pra mim. E tem um versículo que eu quero compartilhar com vocês em Provérbios 19:17, que diz assim... 19:21. 19:21. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. E essa palavra ficou muito forte no meu coração, porque a gente pode fazer muitos planos, mas o propósito de Deus permanecerá. Deus está querendo levar você numa jornada para chegar no propósito que Ele tem para você. Talvez não seja da forma com qual você quer, talvez não seja o propósito que você quis para você mesma, mas... confie em Deus, porque todos os propósitos que Ele tem pra você vai continuar. Não importa se tem coronavírus, não importa o que for. No tempo dEle, na vontade dEle, o propósito dEle vai permanecer pra sua vida. Então, não fique preocupado, não tenha ansiedade, use esse tempo pra... aproveitar essa jornada com Deus, aproveitar essa aventura nova. Gente, nunca na minha vida eu tive um tempo de poder, ficar dentro de casa. Eu tenho que ficar dentro de casa porque o governo tá mandando. E poder ficar lendo minha Bíblia, poder ficar conversando com Deus, poder ficar orando. Como eu não tenho nada no outro dia, se eu quiser, eu posso ficar a noite toda acordado orando. Eu nunca tive um tempo pra poder fazer isso sem ter alguma coisa no outro dia, entende? Então, assim, eu tô vendo esse processo como um presente de Deus, para aprender tudo que Ele tem para mim aprender. Nesse tempo de ficar isolado dentro de casa com a minha família, eu tô aprendendo paciência, eu tô aprendendo a amar igual a Jesus, eu tô aprendendo tantas coisas que eu acho que eu não teria aprendido se eu já estaria na Papua Nova Guiné, entende? Às vezes a gente ora e fala, Deus, por que você não tá respondendo a nossa oração? Mas se Deus respondesse tudo assim, a gente não passaria pelos processos que a gente passa, a gente não cresceria da forma com qual a gente cresce, e a gente não aprenderia as coisas que a gente tem que aprender no momento que Deus tem. E lembre-se que os propósitos que Deus tem para sua vida vai permanecer. Então, não fique preocupado, confia nele, confia que ele sabe o que é o melhor, confia que ele sabe o destino que você tá querendo, ele sabe os seus planos, ele sabe o que você quer, ele sabe o que tá por vir. Confia nele e começa a olhar e refletir o que Deus está querendo te ensinar nesse momento, porque talvez o que você vai aprender aqui vai afetar o que vai vir em frente, ou talvez vai mudar alguma coisa na frente, ou talvez as lições que você vai aprender vai impactar quando você chegar nos seus planos. Quando eu chegar na Papua Nova Guiné, eu sei que eu vou estar muito mais preparada por causa dessa jornada, esse processo que Deus está me levando. Se eu não passasse por esse processo, gente, eu acho que eu não estaria tão preparada quanto, porque Deus sabe que eu vou passar quando eu chegar lá, Deus sabe as lições que eu vou ter que ter no meu coração para me enfrentar coisas quando eu chegar lá. Então eu olho para esse tempo de processo, mesmo às vezes sendo frustrante porque nada tá dando certo, como uma bênção de Deus, para mim aprender tudo que Ele quer que eu aprenda antes de eu chegar lá. E é isso, queridos, a minha palavra de encoraçamento
encorajamento, a minha palavra de refletir. Eu sei que é algo assim muito simples e não é uma pregação ou nada, mas é algo assim que vem muito do meu coração. É refletir com Deus e deixar e confiar nas promessas dele, confiar nos propósitos que ele tem para nossa vida, porque os propósitos dele permanecerá. Então a gente não precisa de estressar, não precisa ficar com ansiedade, podemos confiar nele. E quando a gente pode confiar em Deus com o futuro, quando a gente pode falar, Deus está no controle do futuro, a gente pode usufruir desse tempo, dessa jornada, dessa aventura que a gente está aí, mesmo dentro de quarentena, antes de chegar no destino final, antes de chegar na promessa, na resposta da oração, a gente pode aproveitar esse tempo com Deus e aprender tudo que Ele tem pra gente. Um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um ótimo final de semana e que Deus abençoe mesmo vocês e comece a mostrar para vocês todas as áreas em que Ele está crescendo você, que está te amadurecendo, que está te ensinando coisas novas e te levando em aventuras novas. Um grande beijo e abraço e que a graça e paz do Senhor esteja com vocês. Tchau!